Livro de Números. Capítulo 7. Meios para realizar a função. Quando terminou de construir o santuário, Moisés ungiu e consagrou-o com todos os utensílios, junto com o altar e todos os utensílios. Quando acabou de ungir e consagrar todas as coisas, os chefes de Israel fizeram uma oferta. Eram os chefes de famílias e tribos, que tinham colaborado no recenseamento. Levaram sua oferta diante de Javé, 6 carros cobertos e 12 bois, um carro para cada 2 chefes e um boi para cada um deles. E apresentaram essas ofertas diante do santuário. Javé falou a Moisés: receba as ofertas deles para o serviço da tenda da reunião e as entregue aos levitas, a cada um conforme sua função. Moisés recebeu os carros e bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carros e 4 bois aos filhos de Gerson para suas tarefas. Aos filhos de Merari deu 4 carros e 8 bois para as tarefas que deviam realizar sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Aos filhos de Cate, porém, não deu nada, pois eles deviam carregar no ombro os objetos sagrados. O culto é a expressão de partilha. Os chefes apresentaram a oferta para a dedicação do altar, quando foi ungido, levando-a diante do altar. Então Javé disse a Moisés: cada dia, um chefe trará sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado, e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Suar, chefe de Issacar, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode, para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zabulon, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão,
2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Salamiel, filho de Surizadai, chefe dos filhos de Simeão, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha, de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Reuel, chefe dos filhos de Gade, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Reuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas. Uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias, de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Efraim. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Fadassur, chefe dos filhos de Manassés, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. No nono dia, Abidã, filho de Gedeão, chefe dos filhos de Benjamim, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, Aezer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta.
Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Fegiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Neftali, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro, de 100 gramas, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a oferta dos chefes de Israel para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido: 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para aspersão, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1.300 gramas, e cada bacia de aspersão 700 gramas, sendo que o total foi de 24.000 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. 12 vasilhas de ouro de 100 gramas cada uma, conforme o peso padrão do santuário, cheias de incenso, dando um total de 1.200 gramas de ouro. O total dos animais para o holocausto foi de 12 bezerros, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, com as ofertas que os acompanhavam, e 12 bodes para o sacrifício pelo pecado. Para o sacrifício de comunhão, o total dos animais foi de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta para a dedicação do altar, quando foi ungido. Quando Moisés entrou na tenda da reunião para falar com Deus, ouviu a voz que lhe falava da placa de ouro que cobre a arca da aliança, entre os 2 querubins. E Deus falava com Moisés. Capítulo 8. À luz de Javé, Javé falou a Moisés: diga a Arão, quando você acender as lâmpadas, faça de modo que elas iluminem a parte da frente do candelabro. Arão assim fez, colocou as lâmpadas de tal modo que iluminassem a parte da frente do candelabro, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro cinzelado, desde o pedestal até as hastes. Ele foi feito de acordo com o modelo que Javé havia mostrado a Moisés. Consagrados de Javé, Javé falou a Moisés: escolha levitas entre os filhos de Israel e purifique-os do seguinte modo: faça sobre eles uma aspersão com água da expiação. Depois, passarão a navalha por todo o corpo, lavarão suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão bezerro, com a correspondente oferta de flor de farinha amassada com azeite. Então você pegará outro bezerro para o sacrifício pelo pecado. Faça que os levitas se aproximem da tenda da reunião e convoque toda a comunidade dos filhos de Israel.
Quando os levitas estiverem diante de Javé, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, em nome dos filhos de Israel, os apresentará a Javé com um gesto de apresentação, para que eles possam desempenhar as tarefas de Javé. Os levitas colocarão a mão sobre a cabeça dos bezerros, e você os oferecerá pelo pecado dos levitas, um como sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Coloque, depois, os levitas diante de Arão e seus filhos, e ofereça-os a Javé com um gesto de apresentação. Desse modo, separe do meio dos filhos de Israel os levitas, para que pertençam a mim. Então os levitas poderão começar a servir na tenda da reunião. Purifique-os e ofereça-os com um gesto de apresentação, porque os levitas me foram dados pelos filhos de Israel, em troca de seus primogênitos, e eu os reservo para mim. Todos, os primogênitos de Israel, homem ou animal, me pertencem, eu os consagrei a mim mesmo, desde o dia em que matei todos os primogênitos do Egito. Por isso, eu reservo para mim os levitas, em troca dos primogênitos dos filhos de Israel, e os entrego a Arão e seus filhos como doação dos filhos de Israel, para que façam o serviço dos filhos de Israel na tenda da reunião e para que realizem o rito pelo pecado em favor dos filhos de Israel. Desse modo, nenhuma desgraça atingirá os filhos de Israel quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel fizeram com os levitas tudo o que Javé havia ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram de seus pecados e lavaram suas roupas. Arão os ofereceu a Javé com um gesto de apresentação, e para purificá-los realizou com eles o rito pelo pecado. Os levitas foram, então, admitidos para cumprir sua função na tenda da reunião, na presença de Arão e seus filhos. Desse modo se cumpriu tudo o que Javé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Javé falou a Moisés: a partir dos 25 anos os levitas farão os trabalhos da tenda da reunião. Aos 50 anos, eles se aposentarão e não prestarão mais serviço. Poderão ajudar seus irmãos montando o guarda na tenda da reunião, mas não trabalharão. Tais são as disposições quanto às funções dos levitas. Capítulo 9. A celebração da Páscoa. 2 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no primeiro mês, Javé falou a Moisés no deserto do Sinai: os filhos de Israel celebrarão a Páscoa na data marcada. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, celebrarão a festa conforme todos os seus estatutos e normas. Moisés mandou os filhos de Israel celebrar a Páscoa. E eles a celebraram, no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, no deserto do Sinai. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. Alguns homens estavam impuros porque haviam tocado num cadáver, e nesse dia não puderam celebrar a Páscoa. Apresentaram-se no mesmo dia a Moisés e Arão, e lhes disseram: estamos impuros porque tocamos num cadáver. Porque não nos deixa trazer nossa oferta a Javé no tempo determinado, junto com os outros filhos de Israel? Moisés respondeu: esperem até que eu saiba o que Javé vai ordenar a respeito de vocês. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: se alguém de vocês ou de seus descendentes estiver impuro por ter tocado num cadáver, ou estiver numa longa viagem, deverá celebrar a Páscoa de Javé no dia 14 do segundo mês, ao entardecer. Comerão a Páscoa com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deverá sobrar nada para o dia seguinte, nem se quebrará osso nenhum do cordeiro. Deverão celebrar a Páscoa conforme o ritual. Quem estiver puro ou não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, será excluído do seu povo.
porque não trouxe a oferta para Javé no tempo certo, deverá carregar a própria culpa. O imigrante que mora entre vocês deverá celebrar a Páscoa de Javé conforme o ritual e os costumes da festa. O mesmo ritual vale tanto para o imigrante como para o nativo do país. Discernir a vontade de Deus. No dia em que foi montado o santuário, a nuvem cobria o santuário, isto é, a tenda da reunião, e desde o entardecer até o amanhecer, ela ficava sobre o santuário com aspecto de fogo. Acontecia sempre o mesmo. De noite, a nuvem cobria o santuário, tomando aspecto de fogo até o amanhecer. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Quando ela parava, eles aí acampavam. Eles se punham em marcha ou acampavam conforme a ordem de Javé. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre o santuário. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre o santuário, os filhos de Israel observavam a ordem de Javé e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o santuário. Então, permaneciam acampados ou partiam, de acordo com a ordem de Javé. Às vezes, a nuvem ficava desde o entardecer até o amanhecer e, quando ela se levantava, ao amanhecer, eles se punham em marcha. Outras vezes, ficava um dia e uma noite e, quando ela se levantava, eles partiam. Outras vezes ainda, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou até um ano. Os filhos de Israel ficavam acampados e não partiam. Quando a nuvem se levantava, então partiam. Eles acampavam ou partiam de acordo com a ordem de Javé. Respeitavam a ordem de Javé, que era comunicada por Moisés. Capítulo 10. Deus convoca o povo. Javé falou a Moisés: faça 2 trombetas de prata lavrada, para convocar a comunidade e dar o toque de partida para os acampamentos. Ao toque das 2 trombetas, toda a comunidade se reunirá com você na entrada da tenda da reunião. Quando for tocada uma só trombeta, os chefes dos clãs se reunirão com você. Ao primeiro toque agudo, os que estiverem acampados a leste se colocarão em movimento. Ao segundo toque, partirão os que estiverem acampados no sul. Será dado um toque para que se ponham em marcha. Para convocar a assembleia se dará um toque, mas não agudo. Os sacerdotes, filhos de Arão, ficarão encarregados de tocar as trombetas. Essa é uma lei perpétua para vocês e seus descendentes. Quando vocês estiverem no seu país e tiverem que sair para lutar contra o inimigo, que os esteja oprimindo, vocês tocarão a trombeta para o combate. Então Javé, o seu Deus, se lembrará de vocês e os salvará de seus inimigos. Também nos dias de festa, solenidades ou começo de mês, vocês tocarão as trombetas para anunciar os holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o seu Deus se lembrará de vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês. O povo de Deus em marcha. Partida para a terra prometida. No dia 20 do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou sobre o santuário da aliança. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, conforme sua ordem de marcha. E a nuvem parou no deserto de Farã. São estes os que partiram em primeiro lugar, conforme a ordem de Javé, transmitida por Moisés. Em primeiro lugar partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, por esquadrões, sob as ordens de Naasson, filho de Aminadab. Judá estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Issacar, chefiado por Natanael, filho de Suar, e pelo esquadrão dos filhos de Zabulon, chefiado por Eliabe, filho de Elon. Em seguida, o santuário foi desmontado, e partiram os filhos de Gerson e os filhos de Merari, encarregados de transportar o santuário.
A seguir partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Ruben, por esquadrões, sob as ordens de Elisur, filho de Sedeur. Ruben estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Simeão, chefiado por Salamiel, filho de Surizadai, e pelo esquadrão dos filhos de Gade, chefiado por Eliasaf, filho de Reuel. Partiram, então, os filhos de Cate, encarregados de transportar o santuário, de modo que o santuário já estaria montado quando eles chegassem. Partiu, depois, a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, por esquadrões, sob as ordens de Elisama, filho de Amiúde. Efraim estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Manassés, chefiado por Gamaliel, filho de Fadassur, e pelo esquadrão dos filhos de Benjamim, chefiados por Abidã, filho de Gideão. Por último, fechando a retaguarda, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, por esquadrões, sob as ordens de Aezer, filho de Amizadai. Dan estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Azer, chefiado por Fegiel, filho de Ocrã, e pelo esquadrão dos filhos de Neftali, chefiado por Aira, filho de Enã. Foi essa a ordem de partida, por esquadrões, dos filhos de Israel, quando se puseram em marcha. Moisés disse ao seu sogro Obabe, filho de Raguel, o madianita: vamos partir para o lugar que Javé prometeu dar para nós. Venha conosco e o trataremos bem, porque Javé prometeu coisas boas para Israel. Obabe respondeu: não vou. Prefiro voltar para a minha terra natal. Moisés insistiu: não nos abandone, porque você conhece este deserto e os lugares onde podemos acampar. Você pode ser o nosso guia. Se você for conosco, nós repartiremos com você as coisas boas que Javé nos der e o trataremos bem. Partiram, então, da montanha de Javé e andaram durante 3 dias. Durante todo o tempo, a arca da aliança de Javé ia na frente, providenciando um local onde eles pudessem descansar. Durante o dia a nuvem de Javé ficava sobre eles, desde quando partiram. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Javé. Que teus inimigos se dispersem e os que te odeiam fujam da tua presença. Quando a arca estava em repouso, Moisés dizia: descansa, Javé, entre as multidões de Israel. Capítulo 11. Liberdade e conquista contínua. O povo começou a queixar-se a Javé de suas desgraças. Ao ouvir a queixa, a ira dele se inflamou, e o fogo de Javé começou a devorar uma extremidade do acampamento. O povo gritou a Moisés. Este intercedeu junto a Javé em favor deles, e o incêndio se apagou. Este local se chamou o lugar do incêndio, porque aí o fogo de Javé ardeu contra eles. A multidão que estava com eles ficou faminta. Então os filhos de Israel começaram a reclamar junto com eles, dizendo: quem nos dará carne para comer? Temos saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora, perdemos até o apetite, porque não vemos outra coisa além desse maná. O maná era parecido com a semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo se espalhava para juntá-lo e o esmagava no moinho ou moía no pilão. Depois o cozinhava numa panela e fazia bolos, com gosto de bolo amassado com azeite. À noite, quando caía orvalho sobre o acampamento, caía também o maná. O problema da liderança. Moisés ouviu o povo reclamar, cada família na entrada da própria tenda, provocando a ira de Javé. Moisés ficou desgostoso, e disse a Javé: por que tratas tão mal o teu servo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de me impores o peso de todo este povo? Por acaso fui eu que concebi ou dei à luz este povo, para que me digas: tome este povo nos braços,
da maneira que a ama carrega a criança no colo, e leve-o para a terra que eu jurei dar aos pais deles. De onde vou tirar carne para dar a todo este povo? Eles vêm a mim reclamando: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não consigo carregar este povo, pois supera as minhas forças. Se é assim que me pretendes tratar, prefiro a morte. Concede-me esse favor, e eu não terei que passar por essa desgraça. Liderança participada e representativa. Javé respondeu a Moisés: reúna 70 anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e magistrados do povo. Leve-os à tenda da reunião, para que se apresentem aí com você. Eu descerei aí e falarei com você. Separarei uma parte do espírito que você possui e passarei para eles, a fim de que repartam com você o peso do povo, e você não tenha mais que o carregar sozinho. Então você dirá ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, pois vocês reclamaram a Javé, dizendo: quem nos dará carne para comer? No Egito estávamos melhor. Pois bem, Javé dará carne para vocês comerem, e vocês não comerão apenas um dia ou 2, 5, 10 ou 20. Pelo contrário, vocês comerão o mês inteiro, até ficarem enjoados e vomitarem, porque rejeitaram o Javé que está no meio de vocês, e reclamaram, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés disse: o povo que está comigo conta com 600.000 pessoas adultas. E tu dizes que darás carne para eles comerem o mês inteiro. Ainda que matássemos as vacas e ovelhas, isso não seria suficiente e, ainda que reuníssemos todos os peixes do mar, nem assim lhes bastariam. Javé respondeu a Moisés: será que o meu poder diminuiu? Você verá se a minha palavra vai cumprir-se ou não. Moisés saiu e comunicou as palavras de Javé ao povo. Depois reuniu 70 anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda da reunião. Então Javé desceu na nuvem, falou com Moisés, separou uma parte do espírito que Moisés possuía, e a colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar. Mas, depois, nunca mais o fizeram. Plena participação popular. 2 homens do grupo tinham ficado no acampamento. Um se chamava Eldad e o outro Medad. Embora estivessem na lista, não tinham ido à tenda. Mas o Espírito pousou sobre eles e começaram a profetizar no acampamento. O jovem foi correndo contar a Moisés: Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a juventude era ajudante de Moisés, interveio: Moisés, meu senhor, proíba-os de fazer isso. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme por mim? Oxalá todo o povo de Javé fosse profeta e recebesse o espírito de Javé. E Moisés voltou ao acampamento, junto com os anciãos de Israel. Quem não participa é excluído. Javé levantou do mar um vento que arrastou bandos de codornizes, fazendo-as cair no acampamento. Então, no raio de um dia de viagem ao redor do acampamento, o chão ficou coberto delas, formando uma camada de quase 1 metro de altura. O povo passou o dia todo, a noite e o dia seguinte recolhendo codornizes. Quem recolheu menos, chegou a juntar 10 cargas de burro. E as estenderam ao redor do acampamento. Estavam ainda com a carne na boca, sem ter mastigado, quando a ira de Javé se inflamou contra o povo, ferindo-o com grande mortandade. O lugar ficou sendo chamado de cemitério da avidez, porque aí o povo enterrou as vítimas da sua avidez. Daí partiram para Corrais, onde acamparam. Capítulo 12. Não trair o projeto inicial. Maria e Arão falaram contra Moisés,
por causa da mulher cuxita que ele havia tomado como esposa. Eles disseram: será que Javé falou somente a Moisés? Não falou também a nós? E Javé os ouviu. Moisés era o homem mais humilde entre todos os homens da terra. De repente, Javé disse a Moisés, Arão e Maria: vão os três para a tenda da reunião. Os três foram e Javé desceu numa coluna de nuvem, colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Eles se aproximaram, e Javé disse: ouçam o que eu vou lhes dizer. Quando entre vocês há um profeta, e eu me apresento a ele em visão e falo com ele em sonhos. Não acontece assim com o meu servo Moisés, que é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, às claras e sem enigmas. E ele vê a figura de Javé. Porque vocês se atreveram a falar contra o meu servo Moisés. A ira de Javé se inflamou contra eles, e Javé se retirou. A nuvem se afastou da tenda, e a pele de Maria ficou toda esbranquiçada, como a neve. Ao voltar-se para ela, Arão viu-a com a pele esbranquiçada. Arão disse a Moisés: por favor, meu senhor, não peça contas da culpa pelos pecados que tivemos a loucura de cometer e da qual somos culpados. Não deixe que Maria permaneça como um aborto que já sai do ventre da mãe com a carne meio carcomida. Moisés suplicou a Javé: por favor, concede-lhe a cura. Então Javé disse a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido na cara, ela ficaria difamada por 7 dias. Pois então, que ela fique isolada por 7 dias, fora do acampamento, e só depois seja admitida novamente. Isolaram Maria durante 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu antes que ela voltasse. Depois partiram de Currais e foram acampar no deserto de Farã.